Meu pai destruiu o MacBook de $2.000 da minha filha no aniversário dela, então eu destruí a vida dele de volta. Meu pai levantou aquele MacBook com as duas mãos, bem acima da cabeça, e o arremessou contra o chão com toda a força que tinha. O impacto ecoou pela sala enquanto um laptop que custava $2.000 se despedaçava em cerca de 50 pedaços. A tela se partiu completamente, o teclado se soltou e saiu voando, quicando pelo piso de madeira. Fragmentos se espalharam por todos os lados, como uma espécie de confete distorcido na pior festa do mundo. O MacBook no qual eu tinha passado semanas pesquisando e escolhendo para o 14º aniversário da minha filha agora era apenas lixo caro espalhado pelo chão da minha sala de estar. E sabe o que meu pai disse depois daquela pequena demonstração de destruição? Isso é punição por ser egoísta. Sim, ele destruiu o presente de aniversário da minha filha, a traumatizou na frente de todas as amigas dela e ainda teve a audácia de chamá-la de egoísta. Esse é o tipo de família com a qual eu lido. Esse é o tipo de pessoas que eu passei a vida inteira tentando agradar e acomodar. Mas estou me adiantando. Deixe-me voltar um pouco e explicar como chegamos a esse ponto, porque esta história é muito mais do que apenas um laptop destruído. Trata-se de décadas de favoritismo, anos de desrespeito e de eu finalmente alcançar o meu limite absoluto depois de aguentar as bobagens deles por tempo demais. Eu sou Daniel, tenho 45 anos, sou pai solteiro da melhor criança do planeta. Minha esposa, Sarah, morreu em maio de 2022, em um acidente na rodovia que aconteceu do nada. Em um minuto ela estava dirigindo para casa depois do trabalho, numa tarde de terça-feira. No minuto seguinte, eu estava recebendo uma ligação do hospital que mudaria tudo para sempre. Ela já tinha partido antes mesmo de eu chegar lá. Não tive chance de me despedir, não tive nenhum aviso, apenas me tornei viúvo de repente, com uma filha de 12 anos para criar sozinho, assim, de uma hora para outra. Mia e eu passamos de uma família feliz de 3 pessoas para uma família de 2, tentando descobrir como continuar vivendo. Não vou mentir, aqueles primeiros meses depois da morte da Sarah foram a coisa mais difícil pela qual já passei. Foi realmente pesado, daquele tipo de pesado em que você só tenta sobreviver a cada dia sem desmoronar completamente. Mas a Mia precisava que eu me mantivesse firme, então eu fiz isso. Eu virei pai, mãe, amigo, terapeuta e tudo mais que ela precisasse em qualquer momento. Fomos descobrindo como seguir em frente dia após dia, hora após hora, às vezes. Alguns dias eram mais difíceis que outros, mas conseguimos fazer dar certo na base da pura determinação. Nós dois contra o mundo, sabe? Sempre estivemos um ao lado do outro, não importava o que. Agora é aqui que meus pais e meu irmão entram na história, e acredite, é aqui que ela realmente começa a ficar boa. Você pensaria que eles se aproximariam depois da morte da minha esposa, certo? Que ajudariam com a Mia, que estariam lá por nós emocionalmente na prática, esse tipo de coisa. Pois é, nada disso, nem de longe. Veja bem, meus pais sempre tiveram um neto favorito, e alerta de spoiler, não era a Mia. Nunca foi a Mia. Nunca foi desde o dia em que meu sobrinho nasceu. Meu irmão Alex tem um filho chamado Mason, que tem mais ou menos a idade da Mia, e esse garoto foi mimado de forma absurda desde o dia em que nasceu, há 14 anos. Meus pais o tratam como se ele fosse a segunda vinda de Cristo, enquanto a Mia poderia muito bem ser um fantasma, assombrando a visão periférica deles. Estou falando de favoritismo extremo, do tipo tão óbvio que chega a causar desconforto físico em quem vê. Do tipo que faz você se perguntar se eles sequer lembram que a Mia existe metade do tempo, ou se lembram e simplesmente não se importam. Vou dar alguns exemplos específicos para que você entenda o quão grave essa situação realmente era, porque palavras sozinhas não conseguem capturar a profundidade da cegueira seletiva deles quando se tratava da minha filha. Quando minha esposa morreu, meus pais vieram à nossa casa exatamente 2 vezes no primeiro mês, 2 vezes, conte-as. Na primeira vez trouxeram uma travessa morna que tinha gosto de papelão, e na segunda vez algumas compras básicas. Depois disso, basicamente desapareceram das nossas vidas, como se nunca tivessem tido uma neta que acabará de perder a mãe. Enquanto isso, eles estavam na casa do Alex no mínimo 3 vezes por semana, como se fosse a segunda casa deles. Eu via o carro deles na garagem dele o tempo todo quando passava de carro indo para casa depois do trabalho. Quando finalmente criei coragem para perguntar por que eles não podiam ajudar mais com a Mia durante o período mais difícil das nossas vidas, meu pai realmente disse que não queria invadir o nosso processo de luto. Invadir. Essa foi a palavra que ele usou. Como se a própria neta deles não precisasse desesperadamente dos avós por perto depois de perder a mãe, como se aparecer e estar presente para uma criança traumatizada de 12 anos fosse, de alguma forma, um incômodo para nós. No ano passado, o Mason recebeu $2.000 em dinheiro para aulas particulares porque estava com dificuldades na escola. Meus pais simplesmente entregaram um cheque ao Alex como se não fosse nada, como se dinheiro nascesse em árvore no quintal deles. Quando eu mencionei casualmente que a Mia poderia realmente se beneficiar de ajuda com as aulas avançadas de programação que ela estava aprendendo sozinha, minha mãe disse que eles já tinham gasto o dinheiro extra do ano e não podiam arcar com mais nada.
Engraçado como sempre há dinheiro no orçamento para o Mason, mas nunca um único centavo para Mia. O poço seca muito rápido quando se trata da minha filha. No verão anterior a esse desastre de aniversário, meus pais levaram o Mason para o Havaí por 2 semanas inteiras. Passagens, hotéis bons, atividades, passeios, a experiência completa de férias. Eles provavelmente gastaram $5.000 facilmente nessa viagem, talvez até mais. A Mia ficou em casa comigo. Tivemos um bom verão, não me entenda mal, mas doeu ver eles postando fotos nas redes sociais do Mason na praia, do Mason em um luau, do Mason fazendo snorkel. Quando perguntei por que eles nem sequer consideraram convidar a Mia para a viagem, meu pai disse que a ideia era fazer uma viagem pequena e íntima e que eles não queriam se sobrecarregar cuidando de muitas crianças. Muitas crianças, como se mais uma fosse um fardo insuportável para as férias deles, como se a Mia não valesse o custo de uma passagem extra. No aniversário do Mason, naquele mesmo ano, meus pais deram $3.000 ao Alex especificamente para organizar uma festa, 3.000. No fim das contas, o garoto ganhou um castelo inflável, um DJ profissional, comida servida por um serviço de buffet de algum lugar chique, decorações que pareciam ter custado mais do que a minha prestação mensal da hipoteca, o pacote completo. Foi basicamente uma recepção de casamento para um garoto de 13 anos. No 13º aniversário da Mia, eles chegaram 15 minutos atrasados com papel de presente de loja de $1, mal cobrindo qualquer coisa aleatória que tivessem pegado no caminho. Um quebra-cabeça faltando peças, alguns esmaltes baratos que provavelmente já estavam vencidos, um livro que claramente tinham encontrado na garagem deles, com o nome do meu irmão escrito dentro da capa de quando ele era criança. Coisas realmente atenciosas, mostraram mesmo o quanto se importavam. Depois de um tempo, comecei a manter uma contagem mental, não porque eu fosse mesquinho, mas porque precisava ter certeza de que não estava louco. Todo Natal, o Mason ganhava gadgets tecnológicos, roupas caras, equipamentos esportivos, cartões presente. A Mia ganhava meias, bijuterias baratas que deixavam a pele dela verde, talvez, um cartão presente da Barnes & Noble de $10 se tivesse sorte. Todo feriado seguia o mesmo padrão, todo aniversário, toda terça-feira aleatória em que eles se sentiam generosos com o Mason, mas esqueciam que a Mia existia. Os comentários eram quase piores do que o favoritismo em si. Minha mãe dizia coisas como bem, o Mason simplesmente precisa de mais agora, ou meninos são mais caros de criar, ou, a minha favorita pessoal, estamos tentando ajudar o Alex porque ele passa por mais dificuldades. O Alex é gerente de projetos, ganha 6 dígitos. Eu sou pai solteiro, ganho um dinheiro decente, mas sustento uma casa sozinho depois de perder minha esposa, mas claro, mãe, o Alex é quem passa por mais dificuldades. Toda vez que eu mencionava o favoritismo descarado, e quero dizer toda vez mesmo, eles vinham com as mesmas respostas ensaiadas e ridículas. Tratamos os dois de forma igual. Você é sensível demais, pare de contar pontos, você sempre faz tudo girar em torno de você. Gaslighting clássico. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo, só não queriam admitir em voz alta, porque isso exigiria reconhecer que estavam escolhendo favoritos entre os próprios netos, e avós não deveriam fazer isso. O Alex e a esposa dele, Emily, sinceramente não eram melhores do que meus pais, talvez até piores em alguns aspectos. Eles nunca deram a Mia presentes que valessem mais de $20 em qualquer ocasião, mas esperavam que eu sempre gastasse muito com o Mason, todas as vezes. A Emily ficava realmente ofendida e irritada se eu não gastasse o que ela considerava suficiente com o filho precioso dela. No Natal de 2 anos atrás, eu dei ao Mason um cartão presente de $50 da GameStop, o que achei bem generoso, considerando que a Mia tinha recebido deles um livro de colorir de $5 no ano anterior. A Emily me puxou de lado durante o jantar e teve a audácia de reclamar que um cartão presente não era pessoal o bastante e mostrava que eu não conhecia de verdade o Mason. Essa mulher, que tinha dado à minha filha um livro de colorir para uma menina de 12 anos. Como as crianças dizem hoje em dia, a conta não fechava. Os 2 pesos e 2 medidas eram sufocantes. O Mason quebrava alguma coisa na nossa casa e era meninos serão meninos. A Mia derramava algo sem querer em um jantar de família e levava uma palestra sobre ter mais cuidado. O Mason reprovou em 2 matérias no semestre passado e ele está passando por uma fase difícil. A escola não é para todo mundo. A Mia tirava um único B no boletim e minha mãe perguntava se ela estava tendo dificuldade de concentração. O critério mudava dependendo de qual criança estava sendo mencionada. A verdade é que eu aguentei toda essa besteira por anos e anos, décadas na verdade, se voltarmos à época em que o Alex e eu éramos crianças e o favoritismo começou conosco antes de passar para a próxima geração. Eu dizia a mim mesmo que isso não importava, que a Mia não precisava da validação deles para ser bem-sucedida e feliz, que nós estávamos perfeitamente bem sozinhos sem eles. E nós estávamos bem, tínhamos um ao outro, nossas pequenas rotinas, nossas piadas internas, nossas noites de cinema, não precisávamos deles. Mas eu estaria mentindo se dissesse que ver minha filha sendo tratada como uma cidadã de segunda classe dentro da própria família não me corroía mais do que eu queria admitir.
Isso me roía constantemente, uma raiva baixa e persistente que eu tinha aprendido muito bem a empurrar para baixo e ignorar em nome de manter a paz. Eu continuava dizendo a mim mesmo que ser a pessoa madura significava não criar conflitos, significava aceitar que algumas pessoas simplesmente são ruins em ser justas, significava proteger a Mia de ver o quanto o tratamento deles me afetava. Achei que estava fazendo a coisa certa ao ficar calado e apenas estar presente para mim em todas as formas que eles não estavam, mas olhando para trás agora, percebo que eu deveria ter traçado um limite muito antes. Deveria ter cortado o contato na primeira vez em que eles me fizeram sentir menor, deveria ter protegido ela do favoritismo tóxico deles em vez de arranjar desculpas para isso. Mas tudo isso estava prestes a mudar, porque o 14º aniversário da Mia estava se aproximando e eu queria fazer algo realmente especial para ela, algo que mostrasse que pelo menos uma pessoa nessa família via o verdadeiro valor e o potencial dela. Ela é completamente apaixonada por computadores e programação, é assim desde que tinha cerca de 10 anos. Aprendeu sozinha a programação básica com vídeos no YouTube e fóruns online, construiu o primeiro site simples aos 11 anos, criou um aplicativo funcional aos 12. A garota é seriamente talentosa, em um nível potencialmente genial. Ela está sempre falando sobre criar aplicativos e sites, aprender novas linguagens de programação, e tem o sonho de um dia trabalhar em uma grande empresa de tecnologia ou talvez abrir a própria empresa. A paixão nos olhos dela quando fala sobre tecnologia é a mesma paixão que a mãe dela tinha quando falava sobre arte. É algo lindo de ver. Então decidi dar a ela algo que realmente apoiasse e nutrisse essa paixão. Comecei a pesquisar laptops, ler avaliações, assistir a vídeos de comparação, perguntar aos caras de tecnologia do trabalho o que eles recomendariam. Eu queria a melhor ferramenta que pudesse pagar para ajudá-la a perseguir seus sonhos. Depois de semanas de pesquisa, me decidi por um MacBook Pro novinho em folha. Não o modelo básico mais barato, mas aquele com poder de processamento e memória suficientes para rodar todos os softwares de desenvolvimento que ela queria aprender. Aquele que duraria por todo o ensino médio e ainda pela faculdade. Custou pouco mais de $2.000, o que sim, é muito dinheiro. Foi mais do que eu já tinha gasto em um único presente para qualquer pessoa. Mas minha filha merecia. Ela já tinha passado por coisa demais, perdido a mãe, lidado com uma família que mal reconhecia a existência dela, assistido o primo receber tudo de mão beijada enquanto ela ficava com migalhas. Eu queria que ela tivesse algo que mostrasse que pelo menos o pai dela via, a valorizava e acreditava no potencial dela. Não contei a ninguém o que eu ia dar, mantive tudo em segredo absoluto. Peguei o computador na loja 3 dias antes do aniversário dela e escondi no armário do meu escritório. Depois, passei uma noite inteira embrulhando o presente em várias camadas de papéis de cores diferentes, com fitas e laços, porque eu queria que o desembrulho fizesse parte da experiência. Queria criar aquela expectativa, tornar o momento mais especial possível. A expressão no rosto dela quando finalmente chegasse a caixa do MacBook ia valer cada centavo que eu gastei e cada minuto que passei embrulhando. A festa estava marcada para as 6 da noite de sábado, 2 dias atrás enquanto escrevo isso. Convidamos cerca de uma dúzia de pessoas, meus pais, o Alex e a família dele, incluindo Mason e a Emily, alguns dos nossos vizinhos mais próximos que tinham sido muito solidários depois da morte da Sarah e cerca de 5 amigas da Mia da escola. Nada sofisticado ou exagerado, só bolo, lanches, refrigerantes, algumas decorações, música tocando ao fundo, coisas normais de festa de aniversário. Eu queria que fosse sobre a Mia, sobre celebrar ela, sobre os amigos dela e as pessoas que realmente se importavam em vê-la se divertir juntas. Tudo começou bem. As pessoas chegaram no horário, todo mundo cantou parabéns, a Mia soprou as velas parecendo genuinamente feliz. Por um momento, eu realmente achei que aquilo poderia ser uma reunião familiar normal, ledo engano. Por volta das 7 da noite, chegamos à parte de abrir os presentes. A Mia sentou no meio da sala, cercada de presentes embrulhados. Ela abriu um por um, agradecendo a todos. Livros, kits de maquiagem, alguns aparelhos tecnológicos dos amigos, tudo coisa boa, e ela sorria o tempo todo. Então ela olhou para mim e disse, pai, você não vai me dar nada? Eu sorri e respondi, claro que vou, só espera aqui. Fui até o escritório e peguei a caixa do presente. Assim que voltei para a sala com aquela caixa grande embrulhada, as pessoas começaram a cochichar. Meu vizinho, o Sr. Johnson, cutucou a esposa e disse algo que não consegui ouvir. Todo mundo ficou curioso. Ótimo, eu queria que isso fosse memorável. Entreguei a caixa para Mia. Os olhos dela se arregalaram. Pai, isso é enorme. O que é? Abre e descobre. Ela começou a desembrulhar com cuidado, levando o tempo dela em cada camada, como sempre fazia. Isso me lembrou a mãe dela, a Sarah era exatamente assim, sempre tão cuidadosa e atenciosa com tudo. Observando a Mia naquele momento, senti uma onda de orgulho. Isso ia ser perfeito. Só que não foi. Exatamente quando a Mia estava terminando de tirar a camada externa do papel de presente, o impensável aconteceu.
O Mason, aquele garotinho mimado, deu um passo à frente por trás dela e simplesmente arrancou a caixa das mãos dela sem a menor hesitação. Não foi um educado posso ajudar, nem um com licença, foi simplesmente um agarrão direto, como se ele tivesse todo o direito de fazer aquilo. Deixa que eu abro, ele anunciou, já rasgando as camadas cuidadosamente embrulhadas como um animal faminto atacando carne. Abri a boca para mandar ele parar, para devolver, mas aquele garoto tinha a prática. Ele claramente passou a vida inteira abrindo presente sem permissão, porque se moveu com a eficiência de alguém que já tinha feito aquilo 1000 vezes. Em 10 segundos cravados, ele destruiu todo o embrulho no qual eu tinha passado 20 minutos organizando com cuidado. Papel voou para todos os lados, fitas se espalharam pelo chão. Ele rasgou camada após camada sem absolutamente nenhuma consideração por qualquer outra pessoa na sala. As mãos dele se moviam tão rápido que quase viravam um borrão. A sala ficou completamente em silêncio, exceto pelo som do papel sendo rasgado. Ninguém se mexeu, ninguém disse nada. Todos nós estávamos congelados em choque diante da audácia do que estávamos presenciando. Até as amigas da Mia pararam de gravar, os celulares abaixaram, bocas abertas. Finalmente, o Mason chegou à caixa do MacBook e os olhos dele se arregalaram quando viu o que era. Ele puxou a caixa para fora do papel, ergueu acima da cabeça com as duas mãos como se tivesse ganhado algum tipo de troféu de campeonato e literalmente gritou no topo dos pulmões, "O MacBook é meu agora." Não foi uau, presente legal para Mia, nem desculpa, me empolguei. Foi uma declaração de posse, como se ele tivesse conquistado aquilo de alguma forma, como se pertencesse a ele por direito divino. E então, essa é a parte que ainda faz meu sangue ferver quando penso nisso, ele caminhou direto até onde o Alex e a Emily estavam do outro lado da sala. Passou direto pela Mia, que estava sentada no chão com uma expressão de choque absoluto, passou por mim sem sequer olhar na nossa direção, e foi direto até os pais, ainda segurando a caixa do MacBook bem alto, com um orgulho absurdo no rosto, como se tivesse acabado de realizar algo digno de elogio, em vez de roubar o presente de aniversário da própria prima diante de uma sala cheia de testemunhas. E aqui vem a parte que me fez perceber o quão fundo esse buraco realmente ia, a parte que me mostrou que isso não era apenas o Mason sendo uma criança impulsiva e mimada. Meus pais começaram a rir. Não era uma risada desconfortável ou nervosa, como se estivessem tentando amenizar uma situação constrangedora ou encobrir o comportamento dele, não era uma risada envergonhada. Era uma risada cheia, satisfeita, genuinamente feliz, do tipo que você ouve em shows de comédia ou quando alguém conta uma piada muito boa. Eles acharam aquilo hilário. Acharam que ver o neto roubando o presente de aniversário da própria neta era entretenimento. Meu pai se aproximou e fez um carinho na cabeça do Mason, dizendo que o netinho era muito bom em abrir presentes. Minha mãe entrou na conversa dizendo que o Mason era tão esperto e que aquela recompensa pertencia a ele por direito. Alex e Emily abraçaram o filho, orgulhosos como se ele tivesse realizado algo digno de celebração, e não roubado o presente da prima. Olhei para Mia e ela estava chorando, lágrimas escorrendo pelo rosto. O aniversário dela, o presente dela, o momento dela, tudo roubado bem na frente de todo mundo, na própria festa, dentro da própria casa. Algo dentro de mim se quebrou. Caminhei até onde eles estavam e disse para o Mason devolver o MacBook para mim agora mesmo. O garoto se escondeu atrás dos pais e disse que era dele, que a vovó e o vovô tinham dito que se ele abrisse primeiro, poderia ficar com o presente. Foi aí que percebi que aquilo não era só o Mason sendo um pirralho mimado, aquilo tinha sido planejado. Eles tinham armado aquilo antes, instruíram o Mason a roubar o presente e garantiram que o apoiariam. A frieza por trás disso embrulhou meu estômago. Dei um passo à frente e arranquei o MacBook das mãos do Mason, dizendo que aquele era um presente que eu tinha comprado para minha filha e que, se quisessem um laptop, que pedissem para os próprios pais. O Mason tentou segurar, o rosto ficando vermelho. Alex imediatamente interveio e puxou minhas mãos, dizendo que eu não podia brigar assim com uma criança. Eu respondi, mantendo a voz controlada, que aquele MacBook eu tinha comprado para minha filha e perguntei se ele entendia isso. Emily entrou na conversa dizendo para eu relaxar, que era só um MacBook, que eu comprasse outra coisa para o Mason e desse aquele para ele. Aquilo foi o limite. Perguntei se ela estava louca e se alguma vez tinha dado à minha filha um presente que valesse mais de $100. O rosto dela ficou vermelho e ela perguntou por que eu sempre trazia dinheiro para a conversa. Eu disse que o problema não era dinheiro, olhando diretamente para ela, mas sim o fato de que ela sempre foi mesquinha com a minha filha, e que não havia motivo para eu ser generoso com o filho dela. Emily abriu a boca, mas não conseguiu dizer nada. Alex parecia furioso, mas sem reação. Alguns vizinhos começaram a se manifestar também. O Sr. Johnson, um homem mais velho que mora ao lado, disse de forma firme que nunca tinha visto algo assim, que era o aniversário da Mia e que eles não podiam roubar o presente dela daquele jeito. A Sra. Miller concordou, perguntando que tipo de criação era essa, permitir que uma criança arrancasse presentes dos outros e ainda se orgulhar disso. As amigas da Mia se aproximaram para consolá-la.
Eu pensei que, com os vizinhos chamando a atenção deles, Alex e Emily iriam recuar, devolver o MacBook e acabar com aquele pesadelo. Mas então meu pai decidiu piorar tudo. Ele deu um passo à frente e ficou de frente para mim, perguntando se eu podia dar o MacBook para o Mason, que ele me pagaria depois. Eu ri, não uma risada feliz, mas uma risada amarga, daquelas de quem acabou de entender a profundidade da traição. Meu pai queria comprar o presente de aniversário da minha filha para dar ao neto favorito no aniversário dela, na frente de todo mundo. Alex perguntou se eu estava me divertindo e o que eu estava achando engraçado. Eu disse que estava rindo do favoritismo do meu pai, que ele tinha 2 netos, mas só enxergava o Mason. O rosto da minha mãe endureceu e ela disse que ele era meu pai e que eu precisava respeitá-lo. Eu disse calmamente que, se ele quisesse comprar, o preço era $4.000. Alex interrompeu imediatamente perguntando se eu estava brincando, se o MacBook vinha cravejado de diamantes. Eu respondi que não vinha com diamantes, que 4.000 era o preço de 2 MacBooks. Se meu pai quisesse comprar aquele para dar ao filho dele, então deveria comprar um para minha filha também, isso sim seria justo, ou será que ele tinha esquecido que a Mia também era neta dele? Alex se calou, não tinha o que responder. Olhei para meu pai e disse que eu estava certo, não estava, que se ele quisesse comprar, teria que pagar 4.000, um para o Mason e um para Mia, justo, não era? As mãos do meu pai se fecharam em punhos, o rosto dele ficou vermelho e ele perguntou se eu estava o chantageando por $4.000, que absurdo era aquele. Eu disse que ele e a minha mãe vinham favorecendo Mason demais por tempo demais e que eu não ia recuar nem um centímetro, que eu só estava protegendo os direitos da minha filha, algo que eles deveriam ter feito como avós. Minha mãe entrou com aquele tom de palestra, dizendo que famílias precisam se sacrificar umas pelas outras e que eu estava quase com 45 anos e ainda não entendia isso. Olhei diretamente para ela e disse que, se famílias precisam se sacrificar umas pelas outras, então eu tinha uma pergunta. Quando minha esposa morreu, eles me ajudaram mais. Quando o Mason recebeu $2.000 para aulas particulares no ano passado, a Mia recebeu um único centavo? Quando Mason foi ao Havaí com eles, a Mia ficou em casa. No aniversário do Mason, eles deram $3.000 para a festa dele. No aniversário da Mia, trouxeram presentes de loja de $1. Do jeito que eles falavam, parecia que eu e minha filha éramos os únicos que tinham que se sacrificar, enquanto eles, meu pai e a família do Alex só sabiam tirar vantagem. Perguntei se era isso mesmo. Minha mãe ficou em choque, quis dizer algo, mas ficou em silêncio. A sala inteira ficou muda, dava para ouvir um alfinete cair. Então meu pai gritou que já bastava e caminhou até o Mason com passos pesados e furiosos. Ele arrancou o MacBook das mãos do garoto e a sala inteira prendeu a respiração. Por um segundo, eu realmente achei que ele fosse devolver para Mia e pedir desculpas, mas não. Ele ergueu o MacBook bem acima da cabeça com as 2 mãos e o arremessou com toda a força contra o chão. O impacto foi ensurdecedor, a tela se estilhaçou, o teclado se separou do corpo, pedaços se espalharam por todos os lados. $2.000 reduzidos a pequenos fragmentos espalhados pelo chão da minha sala de estar. A Mia gritou e começou a soluçar de verdade, o corpo inteiro tremendo. Meu pai ficou ali, ofegante, e gritou que aquilo era punição por ser egoísta. Foi aí que eu perdi completamente o controle. Avancei e agarrei o colarinho do meu pai, fiquei cara a cara com ele e gritei perguntando o que diabos ele estava fazendo e se ele tinha enlouquecido. A sala inteira ficou em silêncio absoluto. Eu tinha erguido o punho, pronto para acertá-lo ali mesmo. Naquele momento, eu não me importava que ele fosse meu pai, tudo o que importava era que ele tinha machucado minha filha e eu ia fazê-lo pagar por isso. Então a Mia segurou meu braço. Pai, por favor, por favor, não bate nele. Eu gritei para ela me soltar, dizendo que ele tinha destruído o MacBook dela. Mas ela segurou ainda mais forte, a voz tremendo, dizendo, pai, eu não quero que a polícia te prenda, por favor, para. Vamos chamar a polícia em vez disso, por favor. As palavras dela foram como água fria jogada sobre a minha fúria. Eu percebi que estava prestes a cometer o maior erro da minha vida. Bater nele teria dado exatamente o que eles queriam, uma forma de me transformar no vilão. O Sr. Johnson se aproximou e disse para eu me acalmar e ouvir a Mia, que chamar a polícia era a atitude certa. Ele tirou o telefone do bolso e ligou para o 911 sem esperar minha permissão. A Mia puxou meu braço para longe do colarinho do meu pai. Meu pai ajeitou a camisa e disse entre dentes que ousaria tentar bater no próprio pai e que eu me lembraria daquele dia. Em seguida, sinalizou para minha mãe e para a família do Alex que estavam indo embora, como se eles fossem as vítimas ali, como se não tivessem acabado de destruir o aniversário da minha filha e o presente dela. Eu me coloquei na frente dele e disse para parar, que a polícia chegaria em alguns minutos, que ele tinha destruído minha propriedade e precisava assumir a responsabilidade. Os 5 me olharam com ódio puro. O Sr. Johnson então falou, com uma voz gentil, porém prática, dizendo para eu deixá-los ir e que eu poderia testemunhar quando a polícia chegasse. Pensei por alguns segundos e então me afastei.
Eles saíram um por um, sem um único pedido de desculpas, sem um único olhar de remorso. O Mason ainda se virou e me lançou um sorrisinho desafiador antes de ir embora. Eles entraram no carro do meu pai, ou melhor, tecnicamente no meu carro, que eu vinha deixando ele usar havia 3 anos. Quando o motor ligou, eu me lembrei desse detalhe de repente. Corri para a varanda e pedi para ele esperar. Meu pai parou e baixou o vidro da janela, provavelmente achando que eu ia pedir desculpas ou implorar por algo. Ele parecia triunfante e perguntou o que tinha acontecido, se eu tinha percebido que estava errado. Eu disse calmamente que sim, que tinha percebido que estava errado. O rosto dele se abriu naquele sorriso satisfeito de quem acha que acabou de vencer. Ele disse que sabia, que admitir o erro era bom e que era isso que me tornava filho dele, e mandou eu entrar que conversaria comigo no dia seguinte. Enquanto ele ainda exibia aquele sorriso vitorioso, eu enfiei a mão pela janela do carro, desliguei o motor e puxei todo o molho de chaves. O sorriso congelou no rosto dele. Minha mãe soltou um suspiro do banco do passageiro e perguntou o que eu estava fazendo. Olhei diretamente para o meu pai e sorri. Eu disse que estava errado por ter deixado ele usar esse carro pelos últimos 3 anos e que, a partir daquele momento, eu estava pegando de volta, porque o carro era meu e eu tinha o direito de retomá-lo quando quisesse. Meus pais ficaram ali sentados, sem palavras. Atrás de mim, ouvi aplausos. Os vizinhos que tinham me seguido para fora tinham visto tudo. O Sr. Johnson disse em voz alta que foi bem feito e que eles deveriam ir andando para casa, que isso era mais do que merecido. Meu pai saiu do carro, foi até o porta-malas e pegou um martelo que ele mantinha ali. Ele ficou parado segurando o martelo, o rosto roxo de raiva. Eu ri de verdade. Perguntei ao meu pai o que ele estava planejando fazer com aquele martelo e disse que, se ele me acertasse com aquilo, iria direto para a cadeia, e que, se destruísse o meu carro, ele e a minha mãe teriam dinheiro suficiente para pagar. Ele gritou para eu parar com aquele tom sarcástico e disse que era meu pai. Eu olhei para ele friamente e disse que não, que eu não tinha pai, que meu pai tinha morrido no exato momento em que ele esmagou o MacBook da minha filha. Eu me virei, voltei para dentro de casa com as chaves do carro e os deixei ali, presos e humilhados na frente de todos os meus vizinhos. Para eles, provavelmente parecia que nosso relacionamento tinha acabado naquela noite, mas para mim aquilo era apenas o começo, porque o que eu estava prestes a fazer em seguida faria com que eles pagassem o preço que mereciam. Depois que eles foram embora, voltei para dentro. A sala estava silenciosa, exceto pelos fragmentos do MacBook ainda espalhados pelo chão. Cerca de 15 minutos depois, 2 policiais chegaram, um homem e uma mulher. Eles olharam a cena, olharam os pedaços quebrados e começaram a colher depoimentos. Eu expliquei tudo, o Mason arrancando o presente, a discussão, meu pai destruindo o laptop. Em seguida, mostrei as imagens da câmera de segurança no meu computador. Tudo tinha sido gravado, cada segundo. Os policiais assistiram em silêncio. A policial balançava a cabeça o tempo todo, o policial anotava sem parar. O Sr. Johnson e a Sra. Miller também deram depoimentos formais. Tudo batia perfeitamente com o vídeo. Depois de cerca de 1 hora reunindo provas, a polícia foi embora, eles já tinham tudo o que precisavam. Os vizinhos me ajudaram a limpar os pedaços do MacBook, cada estilhaço de vidro, cada fragmento de plástico foi colocado em um saco de lixo. Ao olhar para aqueles pedaços, eu não senti pena do dinheiro, senti o coração partido porque a alegria da minha filha tinha sido destruída junto com aquela máquina. Depois que todos foram embora, por volta das 10 da noite, bati na porta do quarto da Mia. Quando ela abriu, os olhos estavam inchados e vermelhos, ela tinha chorado por horas. Mas então o rosto dela mudou quando viu o que eu estava segurando. Um MacBook novinho em folha, rosa, a cor favorita dela. Os olhos dela se arregalaram e ela disse que eu não precisava ter comprado outro, que ela estava bem. Eu fiz um carinho na cabeça dela e disse que minha filha merecia um MacBook, que ninguém tinha o direito de roubar a alegria dela. Ela caiu no choro de novo, mas dessa vez eram lágrimas de felicidade. Enquanto o abraçava, prometi a mim mesmo que nunca deixaria ninguém machucá-la novamente. E naquela noite, decidi que faria todos eles pagarem. Depois que a Mia adormeceu por volta da meia-noite, emocionalmente exausta pelo pior aniversário da vida dela, eu me sentei sozinho no escritório, com apenas o brilho da tela do computador me fazendo companhia. Eu não conseguia dormir, minha mente estava a mil. Eu continuava revivendo tudo o que tinha acontecido, assistindo às imagens da câmera de segurança repetidas vezes. O rosto da Mia quando Mason arrancou o presente, as lágrimas dela quando o MacBook foi destruído, meus pais rindo como se tudo fosse uma grande piada, a família deles indo embora sem uma única palavra de desculpa. Cada cena me deixava mais irritado, mas agora era uma raiva fria, calculada. Eu sabia exatamente o que precisava fazer. Decidi ali mesmo que iria postar aquele vídeo nas redes sociais, a versão completa, sem cortes, de 10 minutos, capturada pela minha câmera de segurança, mostrando tudo em alta definição cristalina.
Hesitei por talvez 30 segundos, não por culpa, mas porque queria ter absoluta certeza de que aquela era a decisão certa. O vídeo envolvia o Mason, e ele era tecnicamente um menor de idade, mas depois de pensar de forma lógica, percebi que todos na nossa família estendida e nos nossos círculos sociais precisavam ver a verdade, precisavam saber o que realmente tinha acontecido. Precisavam enxergar o verdadeiro rosto de pessoas que vinham fingindo ser a família perfeita por décadas, enquanto tratavam minha filha como lixo a portas fechadas. Quanto ao Mason, aquele garoto precisava aprender uma lição importante da vida, algo que os pais dele claramente falharam em ensinar ao longo de 14 anos. Ações têm consequências. Você não pode simplesmente roubar a propriedade de outras pessoas, ter sua família te apoiando, e esperar que não haja nenhuma repercussão. O mundo real não funciona assim. Eu enviei o vídeo para o meu Facebook pessoal, os 10 minutos completos, sem cortes. Acrescentei uma legenda na qual vinha pensando havia cerca de 1 hora, mantendo curta e significativa, família tóxica. A partir de hoje, minha família é apenas Mia e eu. Assista se quiser saber por que eu terminei com pessoas que se chamam de família, mas agem como estranhas. Então apertei em publicar, desliguei o computador sem esperar para ver nenhuma reação, desliguei o telefone e, de alguma forma, consegui dormir por volta das 2 da manhã. Na manhã seguinte, quando acordei por volta das 7h30 e liguei o telefone novamente, fiquei completamente sobrecarregado com o que vi. Meu celular parecia ter uma convulsão com tantas notificações chegando ao mesmo tempo. Mensagens de texto, chamadas perdidas, notificações do Facebook, mensagens do Instagram, e-mails, tudo chegando de uma vez só. O vídeo tinha explodido completamente durante a noite. Viral nem chega perto de descrever o que tinha acontecido. Quando finalmente consegui abrir o Facebook, minhas mãos estavam literalmente tremendo. O vídeo tinha sido compartilhado mais de 300 vezes, por parentes, por amigos de amigos, por completos desconhecidos que tinham visto aquilo de segunda mão. Havia centenas e centenas de comentários, muito mais do que qualquer coisa que eu já tivesse postado na vida. E aqui está o que mais me chocou. Cada único comentário que eu li estava do lado da Mia e do meu lado. Não houve uma única pessoa defendendo meus pais ou a família do Alex, nenhuma sequer. A prima da minha mãe, Rita, com quem eu provavelmente não falava havia 5 anos, escreveu um comentário longo que começava dizendo que estava tremendo de raiva naquele momento, que não conseguia acreditar naquilo, perguntando se era assim mesmo que Thomas e Patrícia tratavam a neta sem mãe, dizendo que era nojento e devastador, que aquela pobre criança não merecia aquilo, e que eu tinha feito a coisa certa ao cortar contato, porque uma família assim é pior do que não ter família nenhuma. Um antigo colega dos fuzileiros navais do meu pai, um homem chamado Frank, que o conhecia havia mais de 50 anos, comentou dizendo que conhecia o Thomas desde que eles tinham 22 anos e serviram juntos, que nunca, e ele enfatizou nunca, imaginou que meu pai fosse capaz de fazer algo tão cruel com a própria neta, que aquele não era o homem que ele achava que conhecia, e que sentia vergonha dele e de todos eles. Vindo de um fuzileiro que tinha servido com meu pai, aquele comentário teve um peso diferente. Estranhos completos estavam encontrando o vídeo através dos compartilhamentos e deixando comentários pedindo que meu pai fosse preso, processado, acusado por destruição de propriedade, abuso infantil, tudo o que você puder imaginar. Alguém escreveu que um avô esmagando o presente de aniversário da neta enquanto ela chora deveria estar na prisão, que aquilo era abuso psicológico no mínimo. Outro desconhecido comentou que aqueles eram os piores avós que já tinha visto na vida e que trabalhava no tribunal de família. As pessoas começaram a marcar a Alex e Emily nos comentários, chamando-os de fracassos como pais, dizendo que tinham criado um ladrão mimado e perguntando como eles dormiam à noite sabendo que tinham permitido aquele comportamento. A foto de perfil do Facebook da Emily ficou cheia de comentários em poucas horas. O LinkedIn do Alex começou a receber avaliações sobre o caráter dele. A situação se espalhou além do Facebook, alcançando todos os cantos da presença online deles. O vídeo atravessou plataformas. Alguém baixou e postou no Twitter, onde ganhou outra onda de atenção. Outra pessoa colocou no TikTok, onde estava sendo visto por gente que nem nos conhecia. Grupos comunitários locais começaram a compartilhar, grupos de pais estavam usando aquilo como exemplo de dinâmica familiar tóxica. A história ganhou vida própria. E ao ver todo aquele apoio, especialmente de parentes que sempre souberam do favoritismo, mas nunca tinham dito nada antes, eu me senti validado. Todos tinham visto. Todos sabiam agora. Não havia mais como esconder, não havia mais desculpas, não havia mais como fingir que meus pais tratavam os 2 netos de forma igual. A verdade estava lá fora, em vídeo de alta definição, para todo mundo ver. Por volta das 10 da manhã, meu telefone tocou. Era o nome do Alex na tela. Eu atendi e ele começou a gritar, me chamando de desgraçado e perguntando como eu tinha ousado expor eles nas redes sociais. Disse que ele e a esposa estavam prestes a perder os empregos, que colegas estavam cochichando, que parentes tinham ligado a manhã inteira para xingá-los, e que tudo aquilo era culpa minha. Eu mandei ele sumir, desliguei e bloqueei o número. 10 minutos depois, meu pai ligou.
Disse que eu era um monstro, que ninguém expunha a própria família nas redes sociais para humilhá-la, que Deus iria me punir. Eu respondi que avós também não esmagam o MacBook da neta, e que se ele sabia atacar, deveria saber aguentar. Ele disse que Deus me mandaria para o inferno quando eu morresse e perguntou o que eu tinha acabado de dizer. Eu respondi perguntando se ele era surdo e mandando ele checar a audição. Desliguei e bloqueei o número dele também. Depois bloqueei o da minha mãe e o da Emily. Cortei todos naquela mesma tarde. Em seguida, entrei em contato com um escritório de advocacia. O advogado se chamava Robert, um homem de meia idade com décadas de experiência. Depois que mostrei o vídeo e expliquei tudo, ele assentiu e disse que o caso era bastante claro, com prova em vídeo, testemunhas e boletim policial, e que nós certamente ganharíamos. Perguntei sobre o prazo e ele disse que, com provas tão fortes, poderíamos pressionar por um julgamento rápido. Eu disse que queria avançar o mais rápido possível, que dinheiro não era um problema, que eu queria que eles entendessem que ações têm consequências. Robert olhou para mim com compreensão e disse que aquilo não era apenas sobre o MacBook, mas sobre justiça para minha filha, e que era hora de começar. Um mês depois, estávamos no tribunal. O julgamento avançou rapidamente porque as provas eram esmagadoras. O vídeo foi exibido na tela do tribunal e todos ficaram em silêncio assistindo meu pai destruir o laptop. Os gritos da Mia no vídeo ecoaram pela sala. Algumas pessoas desviaram o olhar. O advogado do meu pai tentou argumentar que aquilo tinha sido feito num momento de raiva, sem intenção. Robert rebateu dizendo que meu pai tinha pegado ativamente o MacBook, erguido acima da cabeça e o esmagado com força contra o chão, o que deixava clara a intenção. O juiz deu o veredicto. Meu pai foi condenado a pagar o valor total do MacBook, além de indenização por danos emocionais a Mia. A compensação total ultrapassou $25.000. Quando o juiz terminou de ler a decisão, olhei para Mia. Ela estava sentada ali, calma, nem feliz nem triste. Para ela, o dinheiro não importava. O que importava era a justiça. Mas a história não terminou ali. Seguindo a sugestão do Robert, o tribunal também emitiu uma ordem de restrição. Meus pais e a família do Alex ficaram proibidos de se aproximar da nossa casa, da escola da Mia ou de qualquer outro lugar que frequentássemos regularmente. A ordem era válida por toda a vida. Qualquer violação resultaria em processo criminal. Ao sair do tribunal, passamos por onde meus pais e a família do Alex estavam. Eles nos olharam com ódio, mas não ousaram dizer nada. A ordem de restrição já estava em vigor. Segurei a mão da Mia e caminhei direto para a saída, sem olhar para trás nenhuma vez. Aquele capítulo da minha vida estava encerrado. As pessoas que um dia foram família agora eram apenas estranhos, e a lei garantiu que nunca mais poderiam machucar minha filha. Isso foi há 2 anos. Hoje, a Mia tem 16 anos. Ela cresceu muito, continua apaixonada por computadores, continua sonhando em se tornar engenheira de software. Aquele MacBook rosa que eu dei a ela naquela noite, ela usa todos os dias. Se você gostou desta história, por favor, clique em se inscrever no canal. Isso ajuda muito e nos permite trazer histórias cada vez melhores. Obrigado. Eu agradeci ao meu avô pelo cheque de $199. Ele parou de cortar o peru, olhou diretamente nos meus olhos e disse que o presente que ele tinha me transferido era de $475.000. Então meu avô parou de cortar o peru, colocou a faca sobre a mesa como se estivesse desarmando uma bomba e disse que o presente que ele tinha me enviado por transferência era de $475.000. Eu realmente ri, porque o envelope que minha mãe tinha discretamente colocado na minha mão uma hora antes continha um cheque de $200. Meu nome é Austin Blake, tenho 31 anos e caço ladrões digitais para viver. Sou analista de cibersegurança na Sentinel Tech, em Denver. Já rastreei fraudes com criptomoedas em 17 países, ajudei o FBI a recuperar $4.200.000 em pagamentos de ransomware e testemunhei em tribunal federal 4 vezes. Eu sei como seguir o dinheiro pelos cantos mais sombrios da internet. Acontece que o maior roubo da minha carreira estava acontecendo na própria mesa de ação de graças da minha família. 3 dias antes do feriado, minha irmã Raquel ligou. Eu estava no meu apartamento, com 3 monitores brilhando com código, enquanto rastreava uma operação de phishing originada na Estônia. A voz dela tinha aquele brilho específico que sempre me deixava desconfiado, o tom que ela usa quando quer alguma coisa, mas finge que não quer. Ela disse, "Oi, Austin." Ninguém me chama de Austin além dela, todo mundo usa meu nome do meio. Ela continuou, "Escuta, sobre o dia de ação de graças, talvez você devesse faltar este ano." Eu pausei o rastreamento que estava fazendo e perguntei por quê. Ela respondeu que o vovô estava realmente muito cansado ultimamente, que o médico disse que ele não deveria ter muita emoção, que eu sabia como ele ficava quando eu visitava, queria ficar acordado conversando, me mostrar os mapas antigos dele, contar aquelas histórias da Coreia. Ela riu, mas sou o falso. Disse que eles estavam pensando em um feriado tranquilo, só a família local.
Eu moro em Denver, minha família mora em Bridgeport, Connecticut, a cerca de 2.000 quilômetros de distância, uma distância muito conveniente que mantive desde que me formei na faculdade. Perguntei desde quando vovô queria tranquilidade. Ela respondeu que desde que ele completou 87 anos e que o cardiologista disse à mamãe que ele precisava reduzir o estresse. Essa parte até podia ser verdade. Meu avô, Robert Mitchell Blake, veterano condecorado e engenheiro civil aposentado, a única pessoa da minha família que realmente me escutava, vinha mesmo ficando mais lento. Mas pedir que eu faltasse ao dia de ação de graças não fazia sentido. Raquel continuou dizendo que eu provavelmente deveria economizar o dinheiro da passagem aérea, que ela sabia que consultoria pagava bem, mas que os voos saindo de Denver não eram baratos. Ali estava. Raquel nunca, em todos os seus 33 anos, tinha se preocupado com as minhas finanças. Ela tinha pegado emprestados $3.000 de mim em 2019 para uma oportunidade de negócio que acabou sendo um esquema de marketing multinível. Nunca me pagou de volta, e, quando perguntei sobre isso 6 meses depois, ela disse que eu estava sendo mesquinho com o dinheiro entre irmãos. Eu disse que ia pensar a respeito. Ela respondeu, ótimo, te amo, tchau, e desligou antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Fiquei sentado por um longo momento olhando para as telas. Algo estava errado. Aquela conversa tinha o mesmo ritmo dos e-mails de phishing que eu analisava, todas as palavras certas, mas o código por baixo era malicioso. Abri o aplicativo do banco e verifiquei a conta conjunta que meu avô tinha criado para mim quando fiz 18 anos. Ele tinha colocado $5.000 e disse que era para emergências, que eu era inteligente com dinheiro e aquilo era só para o caso de eu precisar de uma reserva. Usei essa conta uma vez no segundo ano da faculdade, quando meu laptop quebrou 2 dias antes das provas finais, e paguei tudo de volta em 6 meses. Desde então, nunca mais toquei nela. O saldo mostrava $2.347, o que parecia correto. Os 5.000 originais menos o empréstimo do laptop, mais 13 anos de juros mínimos. Mas algo me fez clicar no histórico completo de transações. Meu estômago afundou. 14 de agosto de 2024, transferência recebida de $475.000, com a observação para Austin, com amor, vovô. 15 de agosto de 2024, transferência enviada de $474.800, destino conta externa terminando em 7392, observação oportunidade de investimento. Fiquei encarando a tela. $475.000 desapareceram em 24 horas. A conta agora mostrava $2.347 porque alguém tinha deixado dinheiro suficiente para evitar um alerta de saldo zero que talvez tivesse me enviado uma notificação. Minhas mãos estavam tremendo. Coloquei a caneca de café na mesa com cuidado, como se pudesse se estilhaçar, e liguei para o banco. Fui transferido 3 vezes antes de falar com alguém da prevenção a fraudes. A representante disse que se chamava Patrícia e soava cansada. Ela disse que a transferência tinha sido iniciada com credenciais de login válidas e autenticação de 2 fatores. Perguntou se eu não reconhecia a transação. Eu disse que não tinha feito aquilo. Ela respondeu que o endereço IP mostrava Bridgeport, Connecticut, e perguntou se eu visitava esse local regularmente. Eu disse que minha família morava lá, mas que eu não ia para lá desde julho. Ela perguntou se eu tinha certeza de que não tinha autorizado ninguém a acessar a conta em meu nome. Eu disse que tinha certeza absoluta. Ela fez uma pausa e eu ouvi o som do teclado. Então disse que havia também um documento arquivado, um formulário de procuração assinado por mim em 10 de agosto, concedendo autorização a Catherine Blake. Perguntou se aquela seria minha mãe. O quarto pareceu girar. Eu disse que nunca tinha assinado uma procuração. Ela respondeu que a assinatura correspondia aos registros deles. Eu disse que, então, a assinatura era falsa. Houve mais digitação, dessa vez por mais tempo. Ela disse que estava marcando a conta para investigação, que eu precisaria registrar um relatório formal de fraude e que estava me enviando um link naquele momento. Também disse que eu precisaria verificar minha identidade respondendo a várias perguntas de segurança. A verificação levou 20 minutos. Quando desliguei, meu café já estava frio e a operação de phishing da Estônia que eu estava rastreando tinha desaparecido, provavelmente realocada para outro parque de servidores. Abri o documento de procuração que o banco tinha me enviado por e-mail. Era um PDF de boa qualidade, com toda a linguagem jurídica correta. A assinatura no final parecia minha, o mesmo bem em laço, o mesmo traço vertical firme no A, mas eu sabia que não tinha assinado aquilo. Tenho um hábito muito específico quando assino documentos legais. Sempre acrescento uma pequena marca diagonal no canto superior direito do bloco de assinatura, invisível a menos que alguém esteja procurando por ela, uma mania paranoica que desenvolvi depois de ver disputas contratuais demais no mundo da tecnologia. Aquela assinatura não tinha marca. Aproximei o zoom e notei que a pressão da tinta estava errada, uniforme demais. Aquilo era uma composição digital, provavelmente criada a partir do escaneamento de várias assinaturas e depois costuradas juntas.
Trabalho profissional, mas não profissional o suficiente. Puxei o número da conta de destino da transferência, a conta externa terminando em 7392. A maioria dos bancos mostra apenas números parciais por segurança, mas eu tinha ferramentas para isso. 15 minutos de consultas em bancos de dados e um uso criativo de apps financeiras me deram a conta completa. Brandon Reis, conta aberta no First National Bank, agência de Bridgeport, em 2 de agosto de 2024. Pesquisei o nome. Perfil no LinkedIn. Consultor de investimentos, 35 anos, MBA por Columbia, fundador da Asi Capital Management. Foto profissional mostrando um cara com dentes perfeitos e um terno que custava mais do que o aluguel mensal da maioria das pessoas. E ali, na atividade recente, estava escrito que ele estava animado para anunciar seu noivado com a incrível Raquel Blake, brindando a novos começos. A publicação era de 20 de agosto, 6 dias depois de o meu dinheiro ter desaparecido. Cliquei no Instagram da Raquel. Era público, ela nunca entendeu configurações de privacidade. O feed era uma linha do tempo de destruição disfarçada de conteúdo de estilo de vida. 16 de agosto, foto de água cristalina, areia branca e palmeiras. A legenda dizia que era um reinício muito necessário nas Maldivas, abençoados no nosso paraíso. A seção de comentários estava cheia de parabéns das amigas, dizendo como estavam felizes por ela, que ela merecia aquilo, vivendo a melhor fase da vida. Nenhuma delas sabia que estavam comemorando com dinheiro roubado. 17 de agosto, um vídeo em bumerangue de champanhe sendo servido em taças de cristal numa praia privada. Sem legenda, apenas uma sequência de emojis de comemoração. A garrafa ao fundo era Dom Perignon, eu reconhecia o rótulo, pelo menos $300 a garrafa. 18 de agosto, pôr do sol sobre uma piscina de borda infinita, a silhueta dela contra um céu laranja e rosa. Grata por este momento. A marcação de local mostrava as residências do Waldorf Astoria Maldivas. Pesquisei. Vilas sobre a água a partir de $2.000 por noite. Eles já estavam lá havia 3 dias naquele ponto, 6.000 só em hospedagem, sem contar voos, comida, bebidas e atividades. 19 de agosto, close de um café da manhã com frutas tropicais, pães frescos e serviço de café em porcelana fina. Outra manhã no paraíso. Só aquele café da manhã provavelmente custava mais do que a maioria das pessoas gasta em supermercado em uma semana. 20 de agosto, a foto do noivado, um close da mão esquerda dela, um diamante enorme captando a luz do sol e espalhando prismas de arco-íris pela imagem. Ele pediu, eu disse sim. Noiva, felizes para sempre. O anel dominava o enquadramento. Ela tinha posicionado a mão no ângulo perfeito, garantindo que cada faceta fosse visível. Ampliei a imagem. Corte esmeralda, pelo menos 3 quilates, talvez mais perto de 4. Aro de platina. Com diamantes menores nas laterais. O tipo de anel que você vê em revistas, não na vida real. Estimativa conservadora, $30.000, podendo facilmente chegar a 40. Meus 30.000, talvez meus 40.000. Tirei capturas de tela de tudo, criei uma pasta e comecei a mapear o rastro do dinheiro com a mesma precisão metódica que uso em investigações corporativas. 14 de agosto, o vovô transfere $475.000 para a conta conjunta. 15 de agosto, o dinheiro é transferido para a conta de Brandon Reis. 16 de agosto, postagem da Raquel nas Maldivas. Registros de voo, aos quais tenho acesso por meio de certos bancos de dados do trabalho, estritamente para fins legítimos de segurança, mostravam 2 passagens de primeira classe de JFK para Malé, nas Maldivas, compradas em 14 de agosto. Viajantes, Raquel Blake e Brandon Reis. Custo, $18.400. 20 de agosto, anúncio do noivado, anel comprado na Cartier de Manhattan. Registros de cartão de crédito são surpreendentemente fáceis de encontrar se você souber onde procurar e tiver as credenciais certas. Aquilo estava, sem dúvida, numa área cinzenta da legalidade. Eu não me importava. O padrão era claro. Raquel tinha, de alguma forma, convencido o vovô a me transferir dinheiro, provavelmente dizendo que eu precisava para alguma coisa, sabendo que ele nunca recusaria. Em seguida, desviou imediatamente o valor para a conta do noivo e gastou tudo em uma viagem de luxo e um anel de noivado. Mas a assinatura da procuração ainda me incomodava. Aquilo não era o estilo da Raquel. Ela era impulsiva, irresponsável com dinheiro, mas não sofisticado bastante para falsificar documentos legais. Abri o documento de novo e estudei a assinatura com mais cuidado. A composição digital era boa, mas havia algo a mais. Pequenas inconsistências na pressão da caneta, variações microscópicas na densidade da tinta, sugerindo que aquilo tinha sido praticado. Alguém tinha traçado minha assinatura várias vezes antes de criar a versão final. Comparei com a letra da minha mãe. Ela tinha me mandado um cartão de aniversário no ano anterior, que eu guardei porque ela realmente tinha lembrado, o que era raro o suficiente para chamar atenção.
As letras maiúsculas batiam, a forma como o traço descendente do B se curvava levemente para dentro, o ângulo específico do traço no T. Minha mãe tinha falsificado minha assinatura. Afundei na cadeira. Do lado de fora da janela, Denver se espalhava sob a luz da tarde de novembro, o trânsito seguindo pela Interestadual 25, pessoas seguindo suas vidas sem a menor ideia de que a minha tinha acabado de implodir. Meu telefone vibrou. Mensagem da Raquel perguntando se eu definitivamente não iria na quinta-feira e dizendo que só queria confirmar para a mãe não comprar comida demais. Fiquei encarando a mensagem por 1 minuto inteiro. Depois digitei que, na verdade, tinha mudado de ideia e que estaria lá. A resposta veio rápido, perguntando se eu tinha certeza, dizendo que achava que eu tinha falado que o trabalho estava uma loucura. Eu nunca tinha dito isso. Respondi que o trabalho podia esperar e que a família era importante. 3 pontinhos apareceram, desapareceram, apareceram de novo. Ela respondeu que ótimo e que me veria na quinta-feira. Reservei um voo, arrumei minha mochila, coloquei meu laptop e um projetor portátil que uso para apresentações de trabalho. Imprimi cada pedaço de evidência que eu tinha reunido, extratos bancários, registros de transferências, a procuração falsificada, capturas de tela do Instagram da Raquel, recibos de cartão de crédito e registros de voo, 47 páginas ao todo. Coloquei tudo em uma pasta de couro que o vovô tinha me dado quando me formei na faculdade, e a ironia não passou despercebida. Na quarta-feira, pousei no JFK, aluguei um carro e dirigi até Bridgeport sob aquela chuva fria que faz novembro em Connecticut parecer o fim do mundo. Os limpadores de para-brisa marcavam um ritmo constante, a estrada estava cinza, molhada e miserável. Fiz check-in no Hampton e a 15 minutos da casa dos meus pais, quarto 214, com vista para o estacionamento, arte genérica de hotel nas paredes e cheiro de produtos industriais de limpeza. Eu já tinha ficado em 1000 quartos exatamente assim por causa do trabalho, mas desta vez parecia diferente. Passei a noite montando uma apresentação no laptop, sentado na pequena escrivaninha perto da janela. Do lado de fora, os faróis riscavam o asfalto molhado, e por dentro eu estava construindo uma bomba. Slide de título: Oportunidade de investimento familiar, um estudo de caso em fraude por transferência bancária. Subtítulo: Como 475 mil dólares viraram 200 dólares. Organizei as evidências cronologicamente, a transferência, as postagens no Instagram, os registros de voo, a compra do anel de noivado, a procuração falsificada, cada slide se apoiando no anterior, criando um padrão inegável de roubo e engano. Treinei o tempo, 12 minutos para a revelação completa, com pausas estratégicas para máximo impacto. Eu já tinha feito apresentações para salas de conselho cheias de executivos, testemunhado em tribunal diante de advogados de defesa hostis tentando encontrar falhas na minha análise, explicado crimes cibernéticos complexos para júris que mal entendiam como o e-mail funcionava. Isso deveria ser mais fácil. Não era. Essas eram as pessoas com quem eu tinha crescido. Minha irmã, que me ensinou a andar de bicicleta quando eu tinha 6 anos, correndo ao meu lado na calçada em frente de casa até eu encontrar o equilíbrio. Minha mãe, que me levava ao clube de robótica todos os sábados por 3 anos no ensino fundamental, ficava sentada nos estacionamentos lendo revistas enquanto eu aprendia a programar. Meu pai, que nunca foi muito presente, mas apareceu na minha formatura do ensino médio e aplaudiu quando chamaram meu nome. Isso tinha que valer alguma coisa, certo? Mas eles tinham roubado de mim, não apenas o dinheiro, embora 475 mil dólares não fossem algo pequeno, tinham roubado o presente do meu avô, a confiança dele, o desejo de me ajudar a construir um futuro, o orgulho de me ver ter sucesso. E tinham feito isso com tanta facilidade, tão casualmente, como se não fosse nada, como se eu não fosse nada. A raiva parecia limpa, justificada. Eu tinha passado toda a minha carreira rastreando pessoas que pegavam o que não lhes pertencia. Isso não era diferente. Família não ganha passe livre para fraude. Revisei a apresentação mais uma vez, conferindo o tempo, garantindo que cada prova ficasse claramente visível na parede, confirmando que o arquivo de áudio tocaria sem problemas. Tudo precisava ser perfeito, sem espaço para dúvida, sem oportunidade para transformarem aquilo em mal-entendido, confusão ou erro honesto. Na manhã de quinta-feira, dirigi até a casa dos meus pais às 2 da tarde, o jantar era às 4. Mamãe tinha mandado a programação na noite anterior, muito específica, entradas às 4, peru às 5, sobremesa às 6:30, muito organizado, muito controlado, muito Catherine Blake, que coloria a agenda desde que eu me lembrava e não suportava quando as coisas saíam do plano. Estacionei na rua em vez da garagem, queria uma rota de saída limpa se fosse necessário. Subi a entrada da frente carregando minha bolsa do laptop, o peso dela. Parecia significativo, evidência, munição, justiça. A casa parecia exatamente a mesma de sempre, colonial cor de creme, persianas pretas, o bordo no jardim da frente que eu escalava quando criança até cair e quebrar o pulso na 4ª série,
O mesmo batedor de porta de latão em forma de abacaxi que a mamãe comprou em uma loja de antiguidades em Vermont, o mesmo capacho escrito abençoados e gratos em letra cursiva, normal, inocente, um disfarce perfeito para o que tinha acontecido dentro daquelas paredes. Mamãe abriu a porta antes que eu pudesse bater, provavelmente estava observando o meu carro. Austin, você veio. Ela me puxou para um abraço que pareceu ensaiado, praticado, como se tivesse pensado exatamente em como me cumprimentar, quanto tempo segurar o abraço, que expressão usar. Fico tão feliz que você decidiu vir afinal. Eu não perderia, respondi, e a ironia teve um gosto amargo. Ela vestiu o suéter bonito, o de cashmere com botões de pérola que só usava em feriados e na igreja. O cabelo estava feito profissionalmente, arrumado e fixado com spray, a maquiagem aplicada com cuidado. Havia algo frágil no sorriso dela, algo tenso ao redor dos olhos, talvez estresse ou culpa. A Raquel está na cozinha, ela disse enquanto me conduzia para dentro. O Brandon também está aqui. Eu sei que você ainda não o conheceu, ele é maravilhoso, você vai adorá-lo. O jeito como ela disse aquilo fez minha pele arrepiar, aquele entusiasmo forçado, aquela necessidade desesperada de que eu aprovasse, aceitasse, validasse. Ela estava tentando me vender ele antes mesmo de eu apertar a mão dele. Segui minha mãe para dentro da casa. O cheiro era exatamente o mesmo de todo dia de ação de graças, peru assando, recheio com sálvia e cebola, torta de abóbora esfriando na bancada, o cheiro da minha infância, o cheiro de tradições familiares e memórias felizes. Agora aquilo parecia uma mentira. O vovô estava na cadeira de sempre ao lado da lareira, a poltrona reclinável de couro gasto que lhe tinha havia 30 anos, lendo o jornal com os óculos apoiados no nariz, do mesmo jeito que lia o jornal todos os dias desde que me lembro. Quando levantou os olhos e me viu, o rosto inteiro dele se iluminou. A transformação foi instantânea, pura alegria. Austin, aí está o meu garoto. Atravessei a sala e o abracei com cuidado. Ele parecia mais frágil do que da última vez que eu o tinha visto, em julho, os ossos mais salientes sob o cardigan, os ombros mais estreitos, o envelhecimento acelerando daquele jeito que acontece quando as pessoas chegam ao fim dos 80 anos. Mesmo assim, o aperto dele ainda era forte quando segurou meu braço, e os olhos continuavam atentos e vivos. Como Denver está te tratando? Ele perguntou. Bem, muito bem, estou trabalhando em alguns casos interessantes, ainda pegando os caras maus. Sempre, ele sorriu orgulhoso. Esse é o meu neto, justiça acima de tudo. As palavras bateram mais forte do que deveriam. Justiça acima de tudo. Ele tinha me dito isso a vida inteira, quando eu brigava com crianças que praticavam bullying com colegas menores, quando denunciei um professor na faculdade por alterar notas, quando escolhi cibersegurança em vez de empregos corporativos mais bem pagos porque queria realmente fazer a diferença. Justiça acima de tudo. Eu estava prestes a provar que tinha aprendido. Raquel apareceu da cozinha, Brandon logo atrás, como um acessório caro. Ela tinha emagrecido desde a última vez que a vi, aquele tipo de perda de peso que vem de estresse, sucos verdes e de não comer direito. O anel de noivado refletiu a luz, espalhando pequenos arco-íris pela parede. Austin, ela me abraçou, e eu senti o corpo dela enrijecer levemente quando não me afastei rápido. Esse é o Brandon. Brandon, meu irmãozinho Austin. Brandon estendeu a mão e disse que era um prazer finalmente me conhecer, que Raquel falava de mim o tempo todo. O aperto de mão era firme, treinado, típico de consultor de investimentos. Tudo nele era ensaiado, o sorriso, o contato visual, a postura com os ombros para trás e o peito aberto, uma confiança que vinha de nunca ouvir um não. Parabéns pelo noivado, eu disse. Valeu, cara, ela é única. Ele puxou Raquel para perto e beijou o topo da cabeça dela. Ela literalmente brilhou. Ou era uma atriz melhor do que eu imaginava, ou tinha compartimentalizado o roubo de forma tão completa que tinha se convencido de que aquilo nunca tinha acontecido. O pai estava na sala de estar assistindo futebol com o som desligado. Ele levantou os olhos quando entrei, assentiu com a cabeça. Austin, bom te ver. Você também, pai. Não tínhamos muito mais a dizer um ao outro, nunca tivemos. Mamãe anunciou os aperitivos. Nos reunimos na sala de jantar. A mesa estava posta com a porcelana boa, velas acesas, tudo perfeito como uma fotografia. O vovô sentou-se na cabeceira, mamãe e papai de cada lado, Raquel e Brandon à minha frente. A conversa era agressivamente normal. Brandon falou sobre uma recente viagem de golfe à Escócia. Raquel descreveu o novo cargo em uma empresa de marketing. Mamãe comentou o livro atual do clube de leitura. Papai ficou em silêncio, mexendo na comida. Esperei. Finalmente, mamãe se levantou e disse que quase tinha esquecido, que o vovô queria que ela me desse uma coisa. Ela foi até a cozinha e voltou com um envelope branco de tamanho comercial, meu nome escrito na frente com a letra dela. Do vovô, ela disse em voz baixa, colocando na minha mão, e pediu para eu não mencionar o valor, dizendo que ele estava um pouco envergonhado porque as coisas estavam apertadas naquele ano.
Abri o envelope. Dentro havia um cheque, pagável a Austin Blake, $200 escritos com a letra da minha mãe, assinado com a assinatura trêmula do vovô. A sala guardou minha reação. Olhei para ele. Ele me observava com aquela expressão calorosa e orgulhosa que eu conhecia desde sempre. Obrigado, eu disse, isso é muito generoso. Os ombros da mamãe relaxaram. Raquel deu um gole na água. Brandon conferiu o telefone. Fomos para a sala de estar para o jantar. O peru numa travessa, os acompanhamentos em tigelas, tudo orquestrado como uma pintura de Norman Rockwell. O vovô cortava o peru enquanto mamãe coordenava tudo, garantindo que todos recebessem as porções certas. Raquel começou a contar uma história sobre o retiro de bem-estar do mês passado, dizendo que as sessões de meditação ao nascer do sol tinham sido absolutamente transformadoras, que ela finalmente estava aprendendo a estar presente, a realmente apreciar o momento. Brandon concordava com a cabeça, dizendo que ela tinha voltado uma pessoa completamente diferente, mais centrada, mais ela mesma. Eu me perguntei se ele sabia que o retiro tinha custado $14.000 do meu dinheiro, provavelmente. Ele parecia o tipo de cara que conferia recibos. Mamãe pegou meu olhar e disse que eu deveria tentar algo assim, que todo aquele trabalho no computador fazia com que eu precisasse aprender a aproveitar a vida, a me desconectar às vezes. Eu disse que aproveitava a vida muito bem. Ela perguntou se eu aproveitava mesmo, dizendo que eu estava sempre trabalhando, sempre tão sério, que a vida não era só caçar criminosos no ciberespaço. A ironia era extraordinária. Papai se serviu de mais cidra com gás, o quarto copo. O vovô se levantou, batendo o garfo no copo d'água. Ele disse que gostaria de fazer um brinde, e a mesa ficou em silêncio. Disse que era um homem velho, que tinha vivido 87 anos, lutado em uma guerra, construído pontes que ainda estavam de pé, criado uma família, mas que uma das maiores alegrias tinha sido ver os netos crescerem e se tornarem as pessoas que estavam destinadas a ser. Olhou para Raquel e depois para mim. Raquel disse que ela sempre soube o que quis e foi atrás, e que aquela determinação serviria bem no casamento e na vida. Ela sorriu, lágrimas se formando. E Austin, a voz dele ficou mais espessa de emoção, você sempre foi o meu silencioso, reflexivo, de princípios. Você não pega atalhos, faz as coisas do jeito certo mesmo quando é difícil, isso é raro hoje em dia. Minha garganta se apertou, e foi por isso que ele continuou dizendo que queria me ajudar a dar o próximo passo, comprar uma casa, abrir meu próprio escritório se fosse isso que eu quisesse, que eu tinha merecido, e que esperava que o presente que tinha me dado tornasse esse sonho um pouco mais fácil de alcançar. Ele ergueu o copo em minha direção e disse, a Austin, que eu pudesse construir algo duradouro. Todos levantaram os copos. Eu levantei o meu e disse, claramente, obrigado, vovô, muito obrigado pelos $200. O sorriso dele vacilou. A mesa ficou imóvel. O quê, $200? Ele perguntou. Tirei o cheque do bolso e o ergui. Este cheque, o que a mamãe me deu antes do jantar, de você, $200. O rosto do vovô mudou, a confusão deu lugar a algo mais sombrio. Catherine, do que ele está falando? O garfo da mamãe bateu no prato com um estalo. Pai, você está confuso, você disse que as coisas estavam apertadas. O presente que transferi para o Austin foi de $475.000. Silêncio, um silêncio absoluto e esmagador. O copo de Brandon parou no meio do caminho até a boca. Raquel tinha ficado completamente branca. Papai encarava o prato como se ele pudesse conter respostas. O rosto da mamãe se desfez em algo desesperado. Pai, você não está lembrando corretamente, ela tentou de novo, a voz subindo, é a sua medicação, o médico disse que pode causar confusão. Eu não estou confuso. A voz do vovô cortou o ambiente como uma lâmina. Eu transferi $475.000 para a conta do Austin em 14 de agosto. Recebi o e-mail de confirmação, eu guardei. Ele puxou o celular com as mãos tremendo e começou a rolar a tela. Mamãe se levantou dizendo para o pai parar, que conversariam isso em particular, que ele estava se exaltando. Mostre a conta, Austin, o vovô disse, ignorando-a, puxe agora mesmo. Eu já tinha tirado o laptop da bolsa e o abri. A tela azul brilhava na sala iluminada por velas. Abri o extrato bancário e girei o laptop para que o vovô pudesse ver. 14 de agosto, transferência recebida de $475.000. 15 de agosto, transferência enviada de $474.800. Saldo atual, $2.347. O vovô ficou olhando, a mão foi ao peito e, por um momento horrível, achei que ele estava tendo um ataque cardíaco. Para onde foi? Ele sussurrou. Olhei para Raquel. Ela chorava agora, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto, o rímel começando a borrar. Brandon estava com a mão no ombro dela, mas parecia pronto para fugir. É isso que eu também gostaria de saber, vovô, eu disse em voz baixa. Mamãe ainda estava de pé, com as mãos cerradas ao lado do corpo.
Isso é um assunto de família. Podemos discutir depois, em particular. Não, eu disse, abrindo a pasta na área de trabalho do computador. Vamos discutir isso agora. Tirei o projetor portátil, coloquei-o sobre a mesa, empurrei o purê de batatas e o recheio para abrir espaço e conectei ao laptop. A parede branca atrás do vovô se iluminou com o primeiro slide, oportunidade de investimento familiar, um estudo de caso em fraude por transferência bancária. O copo do papai escorregou da mão, a cidra com gás se espalhou pela toalha branca. As pessoas começaram a se levantar. Tio Greg e tia Jennifer, que estavam quietos no canto, a prima Stephanie e o marido, a irmã da mamãe, Patrícia, todos recuaram devagar, depois mais rápido. Acho melhor irmos, murmurou tia Jennifer, isso é entre a família imediata. Eles saíram, simplesmente saíram pela porta da frente, que se abriu e fechou 3 vezes. Quando a confusão cessou, motores de carros já estavam ligados. Restamos apenas 6, o vovô, mamãe, papai, Raquel, Brandon e eu. Avancei para o próximo slide, os registros das transferências bancárias, ampliados o suficiente para serem lidos do outro lado da sala. 14 de agosto, o vovô inicia uma transferência de $475.000 como presente para mim. 15 de agosto, alguém com acesso à conta conjunta transfere $474.800 para uma conta externa pertencente a Brandon Reis. Brandon ficou rígido. Próximo slide, postagens do Instagram da Raquel, datadas e com horário, 16 de agosto, minha irmã publica das Maldivas. 2 passagens de primeira classe de JFK para Malé, compradas em 14 de agosto, custo de $18.400. Raquel soltou um som como o de um animal ferido. Próximo slide, o anel de noivado ampliado. 20 de agosto, anúncio do noivado, anel comprado na Cartier de Manhattan em 19 de agosto, custo de $32.750. Brandon se levantou dizendo que não precisava ficar ali ouvindo aquilo. Sente-se, disse o vovô. A voz dele era baixa, mas carregada de autoridade. Brandon se sentou. Avancei para o próximo slide, a procuração falsificada, com assinatura destacada. Este documento foi arquivado no banco em 10 de agosto, concedendo a Catherine Blake procuração sobre a conta conjunta. A assinatura é uma falsificação. Observem as inconsistências na pressão da caneta aqui, aqui e aqui. Usei o apontador a laser. As formas das letras correspondem à letra da minha mãe, não à minha. Mamãe chorava agora também, mas eram lágrimas de raiva. Você não entende pelo que passamos, as contas médicas da cirurgia do seu pai. A cirurgia do papai foi coberta pelo seguro, eu disse, eu verifiquei. A hipoteca está em dia, eu puxei os registros. Você não tinha direito. Eu tinha todo o direito. Você roubou de mim. Próximo slide, arquivo de áudio. Esta é uma mensagem de voz deixada por Catherine Blake em 28 de agosto para David Sullivan, advogado. Eu a obtive por meio de descoberta legal depois de registrar um relatório de fraude. Cliquei em reproduzir. A voz da mamãe encheu a sala. David, já gastamos a primeira parcela. Se o Austin descobrir, ele vai enlouquecer. Precisamos encobrir isso. Você pode nos ajudar a criar algum tipo de explicação legítima, talvez um contrato de empréstimo ou algo assim. A resposta de David Sullivan veio em seguida. Catherine, isso é fraude. Eu não vou participar disso. Você precisa contar a verdade ao Austin antes que isso piore. A voz da mamãe voltou. Você não entende, a Raquel precisava. O arquivo terminou. O rosto da mamãe era pura devastação. Eu estava tentando ajudar sua irmã com o meu dinheiro. Você tem um bom emprego, não precisa. Não é esse o ponto, as palavras saíram mais duras do que eu pretendia. O ponto é que o vovô me deu um presente que mudaria a minha vida, e você o roubou antes mesmo que eu soubesse que ele existia. Você falsificou documentos legais, mentiu para ele, mentiu para mim e ainda me deu um cheque de $200 como se fosse algum tipo de gesto generoso, quando já tinha tirado tudo. Raquel já chorava abertamente. Desculpa, me desculpa, eu só precisava. O casamento é em 6 meses e o Brandon disse que precisávamos causar a impressão certa. Eu entrei em pânico. Então você roubou de mim. Não foi assim. Então foi como? Ela não conseguiu explicar. Brandon se levantou de novo, desta vez com decisão, e disse para Raquel apagar o número dele, tudo, essa família, esse drama, fosse lá o que aquilo fosse, ele não fazia parte daquilo. Ele saiu pela porta da frente e bateu com força. Raquel gritou atrás dele, gritou de verdade, depois se virou contra mim, o rosto manchado de rímel, inchado. Você acabou de destruir a minha vida inteira. Você mesma destruiu quando escolheu roubar. Eu te odeio. Ela pegou o casaco e a bolsa, disse que me odiava muito e também foi embora. O carro dela ganhou vida na garagem, os pneus cantaram quando ela arrancou. Papai ficou imóvel durante tudo isso, encarando as manchas de cidra se espalhando pela toalha.
Por fim, ele se levantou e disse que ia dormir, para ninguém em especial, e subiu as escadas. Ouvimos a porta do quarto se fechar. Restamos apenas três, eu, mamãe e o vovô. Mamãe tremia, afundou em uma cadeira com as mãos cobrindo o rosto. Eu achei que ia ficar tudo bem, achei que você nunca descobriria. Você achou errado. O vovô se levantou, as mãos agora firmes, o rosto marcado por uma expressão que eu nunca tinha visto antes, luto, traição e raiva ao mesmo tempo. Ele puxou o celular. Mamãe segurou o braço dele, implorando para não fazer aquilo, para pensar na família, no futuro da Raquel. Eu estou pensando nisso, ele disse em voz baixa. Estou pensando em como confiei em você, em como liguei antes de fazer a transferência, disse que queria ajudar o Austin, pedi que garantisse que ele soubesse que vinha de mim, que vinha com amor, e você pegou essa confiança e transformou em roubo. Ele se afastou dela e discou. Mamãe caiu de joelhos, caiu de verdade, as mãos juntas como em oração, implorando para que não fizesse aquilo, dizendo que era filha dele, que tinha cometido um erro. Aqui é Robert Blake, na número 847 da Maple Drive, em Bridgeport, disse o vovô ao telefone, eu preciso denunciar um roubo. Mamãe começou a soluçar de um jeito que parecia quebrar por dentro. A polícia chegou 18 minutos depois, 2 agentes, um mais velho e um mais novo, o oficial Daniel Brooks, com 23 anos de serviço, e a oficial Nicole Kim, com 5 anos. Eu já tinha preparado uma pasta para eles, todas as provas organizadas cronologicamente. Eles se sentaram à mesa de jantar, o peru já frio, as velas reduzidas a tocos, e analisaram tudo de forma metódica. Sr. Blake, perguntou o oficial Brooks ao vovô, o senhor deseja prestar queixa? Sim. O senhor tem certeza de que se trata da sua filha? Tenho certeza. Ele olhou para mim. E você, Austin, quer prosseguir com isso? Pensei na Raquel gritando, na mamãe soluçando, no jeito como o papai simplesmente foi embora, na saída fria do Brandon, nos feriados arruinados e na família partida, em todos os jantares de ação de graças que nunca mais aconteceriam. Depois pensei no rosto do vovô quando fez o brinde, no orgulho, no amor, nos anos que ele passou economizando para poder dar aos netos algo significativo. Sim, eu disse, eu quero prosseguir. A oficial Kim anotou. Vamos precisar que os dois compareçam à delegacia amanhã para registrar os boletins formais. Também precisaremos coordenar com o banco e possivelmente com o FBI, já que isso envolve fraude por transferência. Entre estados. Mamãe ergueu o rosto, inchado e manchado. Fraude por transferência é crime federal, senhora. Ela pareceu se fechar em si mesma. Os policiais foram embora por volta das 11 da noite. Mamãe tinha se encolhido no sofá, como uma criança. Guardei o projetor, o laptop e as pastas de evidências. O vovô me acompanhou até a porta. Você está bem? Eu perguntei. Ele sorriu com tristeza. Na noite passada, antes de você chegar, sua mãe me disse que tinha lhe entregue meu cheque, disse que você tinha agradecido, que estava grato, que as coisas não estavam tão apertadas quanto eu temia, que os $200 ajudariam muito com o seu aluguel. A manipulação foi de tirar o fôlego, e eu acreditei nela, ele continuou. Por que não acreditaria? Ela é minha filha, eu a criei, achei que a conhecia. Desculpa, vovô. Não se desculpe, você fez a coisa certa, é a escolha dela com a qual ela terá de viver. Ele colocou a mão no meu ombro, a mesma mão que me ensinou a amarrar os sapatos, a lançar uma linha de pesca, a apertar mãos com firmeza e olhar as pessoas nos olhos. Quando você me agradeceu pelos $200 no jantar, ele disse em voz baixa, eu quase deixei passar, quase me convenci de que estava confuso, de que minha memória estava falhando, de que talvez eu não tivesse enviado o valor completo, porque isso era mais fácil do que acreditar que minha própria filha faria algo assim. Ele fez uma pausa. Mas então eu olhei para o seu rosto e soube que você estava me dando a chance de ver, de realmente ver o que eles tinham feito. Você estava me protegendo de passar o resto da minha vida como o tolo deles. Minha garganta se apertou. Ontem à noite você me agradeceu por $200, ele disse. Hoje, você provou que vale mais do que qualquer quantia que eu pudesse transferir para você. Eu o abracei com cuidado, porque ele era frágil, tinha 87 anos, e ainda assim era a pessoa mais forte que eu já conheci. Eu te amo, vovô. Eu também te amo, Austin. Agora vá para casa e descanse. Dirigi de volta para o hotel sob a chuva de novembro, chequei o telefone em um sinal vermelho, 17 chamadas perdidas da Raquel, 6 da mamãe, 4 mensagens de voz que não ouvi. Bloqueei os números delas na manhã seguinte. O vovô e eu fomos ao departamento de polícia de Bridgeport e registramos os boletins formais, assinando as declarações. O detetive James Carter, com 11 anos em crimes financeiros, nos disse que o caso levaria meses para ser construído, mas que era sólido. Fraude de procuração, fraude por transferência bancária, possivelmente conspiração, as evidências que você reuniu são melhores do que a maioria do que vemos de investigadores profissionais.
Eu disse que sou um investigador profissional, só que geralmente para corporações, não para a família. Ele perguntou como era ir atrás da própria família. Pensei nisso e respondi que era como justiça. As consequências foram imediatas e abrangentes. Na segunda-feira seguinte, a história vazou para a mídia local, provavelmente por meio do boletim policial ou talvez por algum parente que tivesse presenciado o confronto do Dia de Ação de Graças. A manchete do Bridgeport Courier dizia que o Dia de Ação de Graças da família terminava em roubo e acusações. A empregadora da Raquel, uma agência de marketing boutique que se orgulhava de construir marcas éticas, demitiu-a na terça-feira. Eu sei disso porque ela me deixou uma mensagem de voz gritando sobre isso, que eu não ouvi até o fim. A comunidade da igreja dos meus pais, Saint Mateus Episcopal, onde eles eram membros havia 32 anos, pediu que se afastassem de seus cargos voluntários no Comitê de Arrecadação de Fundos. A tensão negativa excessiva foi o motivo oficial. Brandon Reis mudou seu status no LinkedIn para solteiro e apagou todas as fotos com a Raquel. O site da empresa dele removeu sua biografia por uma semana e depois a restabeleceu sem qualquer menção à vida pessoal. A investigação do banco revelou que David Sullivan, o advogado para quem mamãe tinha ligado, na verdade denunciou a conversa à linha direta de ética da Ordem dos Advogados do Estado. Havia um rastro documental mostrando que ele tinha tentado alertá-la. Esse depoimento ajudou a estabelecer a intenção. Em janeiro, acusações federais foram apresentadas. Catherine Blake, fraude por transferência bancária, conspiração para cometer fraude e falsificação. Raquel Blake, cúmplice após o fato e conspiração. O FBI se envolveu porque a transferência cruzou fronteiras estaduais e envolveu sistemas bancários digitais, o que se enquadrava na jurisdição federal. Dei um depoimento que durou horas em um prédio federal em Hartford, passando por cada prova, cada consulta a banco de dados, cada captura de tela. A promotora federal assistente responsável pelo caso, Jennifer Torres, com 14 anos em crimes de colarinho branco, me disse que era um dos casos de fraude mais limpos que ela já tinha visto. A maioria das famílias que roubam umas das outras esconde melhor, ela disse, ou a vítima não tem as habilidades para documentar tudo de forma tão completa. Você basicamente construiu o caso inteiro para nós. Eu disse que faço isso para viver, só que normalmente não contra a própria família. Ela sorriu com tristeza e perguntou como isso se sentia. A mesma pergunta do detetive, a mesma resposta, como justiça. O julgamento foi marcado para agosto. O advogado da mamãe tentou negociar um acordo. Eu me recusei a participar de qualquer acordo que não incluísse pena de prisão. No fim, o vovô me apoiou. Mamãe se declarou culpada para reduzir as acusações, uma acusação de fraude por transferência bancária e uma de falsificação. A sentença foi de 18 meses em prisão federal, 3 anos de liberdade supervisionada e restituição total de $474.800, mais juros e penalidades. Raquel se declarou culpada de conspiração e recebeu 12 meses, 2 anos de liberdade supervisionada e foi obrigada a devolver o anel de noivado. Ele tinha sido vendido pelo Brandon na semana seguinte ao Dia de Ação de Graças. Ela teve de recomprá-lo em leilão por $28.000, dinheiro que não tinha, e precisou pegar emprestado de uma tia. O anel foi então vendido por ordem do tribunal, e o valor foi destinado à restituição. Brandon Reis nunca foi acusado. Os promotores não conseguiram provar que ele sabia que o dinheiro era roubado, embora todos os envolvidos presumissem que ele sabia. Ele se mudou para Boston 6 meses depois. Meu pai entrou com pedido de divórcio em fevereiro, citando diferenças irreconciliáveis e as ações criminosas do cônjuge. O processo foi rápido e feio. Ele ficou com a casa, mamãe não ficou com nada. Não falei com nenhum deles desde aquele dia de ação de graças. Bloqueei seus números, seus e-mails e todas as formas de contato. Meu pai tentou entrar em contato 2 vezes por intermediários, uma vez por meio do vovô e outra por meio da minha prima Stephanie. Nas 2 vezes eu recusei. Eu não queria reconciliação, não queria pedidos de desculpa. Eu queria que eles entendessem que ações têm consequências, que a traição destrói a confiança e que a confiança, uma vez destruída, nunca pode ser reconstruída. O vovô e eu jantamos juntos uma vez por mês agora, geralmente por videochamada, já que Denver até Connecticut é uma viagem longa. Às vezes eu vou visitá-lo de avião. Não falamos sobre mamãe ou Raquel. Falamos sobre os mapas dele, histórias da carreira, meu trabalho, minha vida. Em março, ele abriu uma nova conta e transferiu outros $475.000. Desta vez veio com uma carta. Austin, este é o presente que eu sempre tive a intenção de te dar. Use para comprar uma casa, abrir uma empresa, construir algo que importe. Eu sei que você fará isso do jeito certo. Sua mãe me pediu para fazer algo errado e eu fui ingênuo o suficiente para confiar nela. Você me mostrou a verdade mesmo quando doeu. Essa é a marca da verdadeira integridade. Com amor, vovô. Comprei uma casa de 3 quartos, estilo Craftsman, em um bom bairro de Denver, a uma curta caminhada de um parque.
Tenho um escritório em casa agora, um espaço adequado para minhas investigações. Às vezes penso em abrir minha própria empresa, mas a Sentinel Tech me trata bem e eu gosto do trabalho. O segundo quarto é para o vovô quando ele vem visitar. O terceiro está vazio, talvez um dia não esteja. Na semana passada recebi uma carta da Raquel, escrita à mão, 8 páginas, chegando em um envelope simples, sem endereço de retorno. Começava com Austin, eu sei que você provavelmente vai jogar isso fora sem ler, mas eu preciso tentar. O que eu fiz foi imperdoável. Eu fui egoísta e desesperada e não pensei no que estava tirando de você além do dinheiro. Eu li tudo. Depois passei a carta pelo triturador, observando as palavras dela virarem confete. Algumas pessoas acham que o perdão é nobre. Talvez seja. Mas eu não estou interessado em ser nobre. Estou interessado em ser inteiro. E, para mim, a inteireza significou cortar da minha vida as pessoas que tentaram me esquartejar e vender as partes. Elas roubaram meu dinheiro, tentaram roubar o presente do vovô e quase conseguiram. Mas eu saí com algo que elas nunca poderiam tirar, não importa quanto tenham roubado ou quantas assinaturas tenham falsificado. Eu saí dono de mim mesmo. Se você gostou deste vídeo, por favor aperte o botão de se inscrever. Isso realmente ajuda o canal e nos permite trazer mais e melhores histórias. Obrigado.